E aí, Marco, me responde uma coisa. Você acha que é preciso fazer teatro para perder a timidez? Olha, o teatro ajuda não só a perder a timidez, como a melhorar a comunicação, né? Autoconfiança, autoconhecimento. Agora sim, eu preciso fazer um curso de... Eu sou tímido, eu não quero ser ator, não quero ser atriz. Eu tenho que estudar teatro para isso? Não, né? Você estudar teatro, você fazer teatro durante anos, você tem um foco. Pode ser que você queira começar a fazer teatro para perder a timidez e você acaba gostando dessa atividade no teu dia a dia e você fica durante anos fazendo teatro porque você se apaixonou pela atividade, aquilo dali está te ajudando, né? Agora que você tem que fazer um curso de teatro até o final para perder a timidez, não. Por isso que eu desenvolvi um método com técnicas teatrais específico para melhorar a comunicação e para a pessoa perder a timidez. Porque é justamente isso, né? Eu quero perder a timidez, mas eu não quero ser ator. Sim. Então, vou ter que estudar. Então, esse curso, por exemplo, que eu dou, que é o treinamento, é voltado com técnicas teatrais, voltado para a pessoa melhorar a comunicação e perder a timidez. Vou te dar um exemplo. A minha primeira intenção de fazer um curso de teatro, que foi uma indicação, não foi para ser ator, né, para ser ator, no caso. Como formação. É, né? como formação. Foi para eu melhorar a minha comunicação, que eu precisava no meu trabalho, e para perder a timidez, porque eu era muito tímido. Acabou que comigo, que é uma situação, né, específica, como foi com alguns alunos nossos, eu me apaixonei pela arte da interpretação e acabou virando a prioridade da minha vida, porque eu quis viver o meu trabalho com aquilo que me transformava. Então eu juntei tudo e hoje eu sou professor de teatro, eu sou diretor de teatro, né, tenho escola profissionalizante. Então é um caso à parte. Mas você também tem o seu treinamento, que você usa técnicas teatrais e a psicanálise. Sim, aí, exatamente. Completa. O treinamento para perder a timidez com técnicas teatrais, ele tem também todo um lado da psicanálise usado. Né? Por quê? Porque para você perder a timidez, né, só usando as técnicas teatrais, você fica mais descolado, você fica mais corajoso nas situações do teu dia a dia. Mas a psicanálise também analisa aquele interior, o autoconhecimento, da onde veio essa timidez, né? Bloqueios, bloqueios. Por que eu sou tímido, né? Então, isso tudo me ajuda a identificar no aluno também essa maneira, por que ele tem esse trauma, esse bloqueio, né? Esse medo que deixa ele tímido ou deixa ele não ser tão espontâneo na comunicação, e aí trabalha isso com as técnicas teatrais, que dão um grande suporte. Sim. Né? Porque a gente tem assim, é um dilema mesmo, né? Poxa, eu quero perder a timidez. Aí pode pensar assim, poxa, mas eu vou ter que fazer aula de teatro durante anos. Não precisa. Justamente por essa... que estudar, de repente, a teoria do teatro. Nem todo mundo está com vontade de estudar o teatro a fundo, né? Quem são os principais autores, as principais pessoas que deram, né, a cara da formação do teatro. Nem todo mundo quer mergulhar nesse universo. Sim. Mas muita gente, eu ouso dizer que mais pessoas precisam do teatro do que elas imaginam. Exatamente. Por quê? Porque o teatro, é aquilo que eu falo sempre, existe a formação ator e atriz, que é uma vertente. Mas o teatro, ele é um guarda-chuva que ele engloba várias habilidades e competências para serem trabalhadas, como socialização, perda da timidez, uma melhor comunicação no geral, uma oratória melhor, você fala melhor, você se explica, você é mais espontâneo. Você é mais espontâneo, você consegue trabalhar coisas dessa forma. Criatividade, porque no nosso método a gente trabalha muito a criatividade e a gente sabe que é necessário, é fundamental ter criatividade em tudo, né? Outra, você trabalha também o teu
empoderamento, você trabalha generosidade, né? Porque a gente improvisação. Não pode... Improvisação. Generosidade, legal que você queria falar. Você não pode pensar numa pessoa que pratica técnicas teatrais, pratica o nosso método e não se tornar uma pessoa generosa. Sim. Porque é uma das coisas que a gente mais bate dentro das aulas. A empatia. E quando você faz um treinamento, né, como o nosso, você está sempre interpretando outras pessoas, você vive, o cérebro não distingue o real do imaginário. Então, quando você vive outras pessoas, você consegue se colocar no lugar dela de uma melhor forma. Perfeito. Né? Fala aí, Marcos. Perfeito. Exatamente isso. Lá do início, quando você começou com essas, né, todas essas colocações... O guarda-chuva, né, as habilidades e competências. Quando eu fui fazer teatro, eu imaginei que um dia eu ia estudar Stanislavski, né, Brecht, enfim, todos esses autores que transformaram a maneira de interpretar. Né? É uma outra questão. Você não vai, para perder a timidez, precisar estudar o Stanislavski, né? Mas dentro do que você trabalha para perder a timidez, o Stanislavski está lá. Né? Aí aquela coisa, se você quer conhecer mais de onde veio, né, toda essa... Por que o Stanislavski está na perda da timidez? Porque o Stanislavski trabalha memória emotiva. E aí, memória emotiva, a gente entra na psicanálise, né? Por que eu tenho algumas emoções mais fáceis de serem expostas e outras não? Porque são emoções muitas vezes reprimidas, são, às vezes a criança ouve lá do pai e da mãe assim, engole esse choro, não pode chorar, homem não chora. É verdade. E às vezes é necessário você chorar, você precisa aflorar e não engolir a emoção, né? Então a gente vê que chegam pessoas mais adultas e com muitos desses traumas, desses bloqueios, dessas crenças limitantes, que às vezes foi só uma palavrinha que do pai ou da mãe, ou até de um professor, que foi a pontinha ali do iceberg que começou aquele monstro na vida dela. Exatamente, e as pessoas são diferentes umas das outras. Sim. A sensibilidade das pessoas são diferentes. Sim. Uma palavra, uma frase, seja na infância ou mesmo agora no adulto, no trabalho, numa mesa de desconhecidos com amigos, uma palavra, uma frase que te cause algo, que te lembra alguma maneira, algum trauma, ou que traz um trauma novo, isso aí é poderosíssimo para te minar. Né? As pessoas são diferentes, a gente não pode achar assim, mas eu já ouvi isso também, né? Na minha infância e não tenho esse problema. Pô, mas tem gente que tem. Por isso que nós somos indivíduos. Indivíduos, exatamente. Individual. Personagens, personas. Né? Isso tudo tem a ver com o que a gente está falando do teatro e a perda da timidez. É verdade. Isso é muito importante você identificar, porque se você não identifica isso através das nossas técnicas, por exemplo, você vai ficando mais velho, isso vai crescendo em você e você não fica aquela pessoa que você tem que ser. Né? Não flui, a tua vida não flui, você é insatisfeito no trabalho, você é insatisfeito com os teus amigos e você sempre coloca a culpa em alguém, sempre o problema é o julgamento de alguém e não está aqui dentro. Está tudo aqui dentro, a gente precisa trabalhar. Por que alguns alunos têm uma facilidade em mostrar uma emoção de tristeza muito mais do que uma alegria? Sendo que no teatro elas precisam ser equilibradas. Você não pode ser uma pessoa que trabalha, por exemplo, uma técnica teatral e mostrar muito mais tristeza do que alegria. Você tem que trabalhar a alegria também na tua vida. E você trabalhando a alegria, vai despertando isso dentro de você. A alegria verdadeira. É verdade. Né? A tristeza também verdadeira, a gente já está falando de Stanislavski, o medo verdadeiro, a raiva. Mas por que trabalhar tudo isso? Porque tudo isso precisa aflorar para que seja espontâneo dentro de você. A espontaneidade precisa vir. Eu vou até complementar. Quando a gente estuda neurociência, porque é uma das áreas que a gente também estuda, porque afinal de contas, né, o teatro, como ele é catártico, como o nosso método entra teatro, psicanálise, que mexe com a pessoa tem uma transformação, a gente precisa estudar neurociência também. E quando a gente estuda neurociência, a gente sabe que o nosso cérebro, ele não distingue, eu já falei, vou falar de novo, o real do imaginário, né? Então, quando você traz essa emoção, mesmo que de forma imaginária, e o teu cérebro
não sabe que é imaginário, que é interpretativo, você está tratando, você está catarseando esse momento dessa emoção. Perfeito, né? Exatamente. Porque a gente sabe que o cérebro, ele é assim. Você pode estar na rua, ver um assalto, não foi com você, mas aquilo te chocar de uma forma tão grande que pode te dar um trauma. Só porque você assistiu. Porque o cérebro não distingue o real do imaginário. Sim, claro. Tem gente que não gosta de ver filme de terror, por quê? Porque tem pesadelo, porque dá angústia. Eu mesma, você vai lembrar, teve um filme do Tarantino que a gente foi assistir no cinema. Eu tinha sido mãe recentemente, então estava com as emoções ali bem afloradas. E o nome do filme era Sin City. E logo no começo, aquela matança, aquele sangue todo, mesmo sendo filme, eu comecei a me sentir mal, lembra? E pedi pra gente sair do cinema. E eu gostando do filme. Mas você respeitou. Respeitei. E a gente saiu. E aquele filme realmente me deu muita angústia naquele momento. Michele, mas é um filme. Sim, mas o cérebro não distingue real do imaginário. Então, pra mim, né, naquele momento, não caiu bem. Sim. E aí foi o estopim para trazer uma sensação de muita angústia. Eu lembro até hoje. E aí, o que a gente fez? A gente saiu do cinema, saiu com aquela sensação de angústia, a gente foi jantar, uma comida gostosa, para automaticamente já tirar aquela sensação. Né? Mas é isso mesmo. Por exemplo, quando eu fui morar no Rio, assim que eu cheguei, eu estava lá no Baixo Gávea. Baixo Gávea, ele tem uns bares, né? Tem um restaurante. E deu uma confusão numa mesa, e aí levantaram duas pessoas, dois caras discutindo, e eles foram para trás de uma Kombi. Pra brigar. E aí, pá! Um tiro. Eu estava chegando no Rio de Janeiro, eu vi um assassinato. Olha isso. Por causa de uma briga de bar. E claro que eu fiquei com isso na minha cabeça. Né? E toda vez que eu passo por aquele lugar, eu lembro daquilo. E aquele lugar, para mim, é um lugar perigoso. Tem que ficar atento. Então, isso tudo, como você falou, o cérebro ele vai falando, cara, isso aqui vai ficar... É a mesma coisa, é um trauma que eu tenho ali. É um trauma. Claro. Né? Não sei se todo mundo que estava ali ficou com esse trauma, mas eu fiquei. Sim. Fiquei muito tempo trabalhando, passar naquele lugar ali. Aí a gente volta àquilo que você já falou. Nós somos indivíduos. Às vezes, para um, tem uma percepção daquele momento que foi muito ruim. Ou talvez por a gente estar mais sensível, eu tô falando, eu jamais... Desconhecido, chegando a um lugar desconhecido. Com certeza. Eu jamais me sentiria angustiada com o filme do Tarantino. É até engraçado. Tanto que eu não fiquei. Mas naquele momento que eu tinha sido mãe recentemente, imagina, um turbilhão de hormônios, emoções dentro de mim... Naquele momento não caiu bem, né? Então a gente tem que respeitar que às vezes para você o desconhecido está num lugar novo, querendo descobrir, aquilo te pegou ruim e de repente para o outro aquilo já era corriqueiro ou ele nem ligou, né? Sim. Enfim, são coisas que vão acontecendo com a gente que a gente vai reagir de forma diferente, nem sempre vai ser igual. Falando sobre timidez, né? Por que a gente está falando sobre o tipo? Preciso fazer teatro se eu sou tímido? Existem dois tipos de timidez, né? O situacional e o crônico. O que é? O situacional era como eu era, por exemplo. Eu era muito tímido, mas não com os meus amigos, não em algumas situações. Com quem você já tinha intimidade? Exatamente. Né? Eu era tímido quando eu precisava estar diante de uma situação desconhecida, com pessoas desconhecidas e principalmente relacionada a trabalho. Eu dava uma travada, eu achava que não era muito legal aquilo que eu estava fazendo, né? Eu achava que aquela pessoa, não sei se eu falo isso para essa pessoa, não sei se ela vai interpretar errado, né? Não sei se eu estou certo em estar falando isso, enfim, esse é o situacional. Cheio de pré-julgamento. Ele é tímido em algumas situações. Já o crônico é cheio de auto-julgamento, exatamente, é uma coisa que também que o tímido precisa trabalhar e que a gente trabalha no treinamento. Já o crônico é aquele que é tímido em todas as situações, até dentro do quarto dele ele consegue ser tímido, né?
Tenho o pior tímido ou não? Não, porque, por exemplo, o situacional, você pode ver assim, mas situacional é tranquilo, eu sou tímido só em algumas situações. Não, depende. Se a situação é muito importante na tua vida, você perdeu uma oportunidade. Sim, sim. E geralmente a gente vê pelas pessoas que já passaram pela nossa vida, né, usando o método, que geralmente eles são situacionais nas situações mais importantes. Ou que é de socialização, de relacionamento, sim, de modo geral, ou amigos, afetivo, ou no trabalho. Que pega. Que aí a pessoa não consegue nunca ter o emprego dos sonhos, nunca consegue... Uma promoção, nunca consegue um emprego também. A gente já teve várias situações de pessoas que eram super inteligentes, super prontas para desenvolver determinados cargos. Mas na situação quando ali... ia no processo de seleção, a pessoa era engolida, né, pelo RH da empresa. Isso falando do situacional, e o crônico é também um sofrimento, não dá para dizer que é mais ou menos, porque o sofrimento dele é através das ideias que muitas vezes ele tem, né? Pode ser uma pessoa também altamente inteligente, e geralmente as pessoas muito tímidas são muito observadoras, eles têm uma sensibilidade aguçada, são criativos, chega a ser quase que um autismo, mas ele não consegue colocar para fora, então ele é visto como uma pessoa estranha, né? Uma pessoa sem amigos, uma pessoa com um QI baixo, e não é. Então também é um sofrimento daquela maneira crônica de ser tímido. Sim. E aí, Michele, existem algumas técnicas, né, que o tímido crônico ou o tímido situacional podem começar a praticar. Aí sim, o situacional pode ser um pouco mais fácil, a primeira técnica é você, aos poucos, começar a tentar dar um oi, um boa tarde. É óbvio, mas é simples, sabe? E às vezes é libertador. É óbvio, mas não é típico. Não é típico. Porque para tímido não. Para o tímido, ele cumprimentar uma pessoa no elevador ou numa portaria que ele passe, isso aí não é típico. Não. Pode parecer óbvio, mas não é típico. Não é típico. Então... E é um super exercício, uma super dica. Você passar pelo recepcionista do trabalho, passar pelo porteiro do prédio, alguém pegou o elevador com você, é exercício, não é uma coisa que... não é obrigatório, né? É um exercício. Oi, boa tarde, bom dia. Isso aí é poderoso, porque daqui a pouco você vai ver que isso aí destrava dentro da tua mente, dentro da tua personalidade. Vira uma chave, algo né? que é daqui a pouco você está puxando conversa. Vira uma chave. Sabe? E aí vira uma chave, né? Outra dica é a postura, né? O tímido, muitas vezes, quando chega um tímido para conversar comigo, pela timidez, eu percebo, não só no presencial, como no online, na câmera, nas mentorias, né, que os alunos têm comigo, no ligar da câmera eu já percebo uma postura mais, você sabe disso, né? Caída, fechada. O corpo, a linguagem não verbal, ele é mais curvado, ele às vezes não te olha, né? Ele às vezes tem uma coisa mais para baixo aqui. E também é outra coisa que é uma dica, você trabalhar essa postura, né? Lembrar, não só de falar oi, mas também uma postura ereta, né? Um queixo, mas não muito para cima nem para baixo, mas olhando reto. Enfim, isso já também já faz com que a tua comunicação seja diferente. Sim, né? sim. Não é só a voz e o corpo, é uma união dos dois. Você sabe, Marco, que você falou isso agora? Sabe quantos segundos leva para uma pessoa que te viu pela primeira vez ter uma impressão tua? Fala. 7 segundos. 7 segundos, então. 7 segundos. 7 segundos, às vezes, você não consegue nem falar um oi. Então, essa impressão vem da onde? Da linguagem? Não. Verbal. Não verbal, exatamente. É o que eu falo. Da tua postura. É o teu primeiro cartão de apresentação. Da tua postura, né? De como você se apresenta, de como você chega. Então, se você chega com um queixo muito para cima, o que pode parecer? Enfrentando, arrogante, exatamente. E se você chega muito para baixo, uma pessoa acanhada, tímida, né, envergonhada. Então sempre, né, como você falou, o queixo, fala aí, Marco, o queixo. O queixo que, né,